Vamos começar, então. Eu vou agradecer, sim, o convite, Silvia, por estar aqui, que eu achei uma oportunidade maravilhosa de conversar com os colegas, com, às vezes, amigos, e trocar ideias. Quando a Silvia fez o convite de falar sobre o Rodrigo Garcia, por um lado eu fiquei entusiasmado, por outro lado eu tive essa angústia quase de dizer, mas como eu vou falar sobre um diretor que eu nunca assisti nada ao vivo, nessa situação típica que a gente sofre aqui às vezes, a gente tem contato a uma produção internacional muito estimulante para a gente, mas a gente não tem como assistir ao vivo. Mas vamos ver, eu tentei então preparar umas reflexões que são, vamos dizer, primeiros encontros, os segundos encontros, porque o que eu conheço do trabalho do Rodrigo Garcia, além de ter assistido agora o DVD do espetáculo Gólgota Picnic, é a produção nos primeiros 5 anos dos anos 2000, de 2001 até 2005. Aí eu tinha uma vaga ideia do que ele fez naquela época. Eu vou também mostrar logo depois um pequeno trecho para situar a gente um pouco mais concretamente na discussão. Mas como os comentários iniciais, ele tem um texto, porque ele é dramaturgo também, ele escreve, em geral, os textos dos próprios espetáculos. E esse texto se chama Prefiro que Goya me tire o sono do que faça qualquer filho da puta. E o texto como são muitos textos, quase todos os textos do Rodrigo Garcia, eles têm esse caráter discursivo e monológico. Ele quase não escreve diálogos para os. E nesse texto, um pai relata uma conversa com 2 filhos, um de 6 anos, outro de 11, e a discussão gira ou está, ele se move inicialmente pela questão, bom, eu consegui juntar 5.000 euros, vamos fazer o que com esse dinheiro? E os filhos querem ir para onde? Querem fazer o quê? Eles querem ir para a Disney. E o pai quer torrar o dinheiro primeiro numa grande farra que acaba no Prado para assistir os desenhos noturnos de Goya. Então, eu acho que esse é um texto meio sem saída, né? É um beco sem saída o tempo todo. E essa estrutura já acho que é bem típica, e mencionar Goya, isso acho que é uma primeira entrada para pensar um pouquinho como não se estrutura o universo de Rodrigo Garcia, mas uma força, eu acho, formadora da poética dele, né? As imagens grotescas, aquela um realismo de deformação, cheio de pesadelos, uma atitude de denúncia, mas também uma nítida sensação de fazer parte dos derrotados, ou daqueles que, no fundo, não têm voz. A única coisa, tem uma pintura de Goya que veio na minha cabeça, que acho que chama O Gigante, o terremoto, mas é um gigante que amedronta uma multidão que corre, e a única figura que não corre junto com a multidão é um burro, que obstinadamente se posicionou na outra direção, na contramão, e não se mexe. Então, não é um Flávio de Carvalho, é só um burro. E então uma certa não posso dizer incapacidade, mas um não saber o que fazer perante aquela corrente que alastra todo mundo. E então essa questão da violência
que está presente em Goya, acho que ela é muito presente em Rodrigo Garcia, uma questão que a gente podia discutir também depois. E nesse trabalho ele montou 3 trabalhos artísticos, vamos dizer. Ele produziu esse texto que ele montou num formato de espetáculo teatral. Ele produziu alguns desenhos que ele chama de desenhos, de fast desenhos, né? Se existe fast food, também existe fast drawings. Então acho que esse aspecto. E o terceiro é uma instalação. Mas essa ideia de trabalhar com os clichês que são perecíveis muito rapidamente, que essa ideia de não construir a profundidade, né? Às vezes eu li algumas críticas de trabalhos dele e é nítido quando o crítico tem um referencial mais moderno, ele quer profundidade, ele quer complexidade, porque realmente, desse ponto de vista, eu acho que os trabalhos não oferecem muita substância, mas eles oferecem um lugar de impossibilidades muito interessantes, essas impossibilidades que atravessam os corpos, eu acho que dos performers, atores e também possivelmente do espectador. Então, com esse lugar das impossibilidades, a gente percebe, eu acho que aqui permanentemente a noção do humano colocada em crise. O que é isso? O que é ser humano hoje? Não do ponto de vista humanista. E com essa, eu acho que tem um aspecto que ele trabalha muito, que ele evidencia muito, que é essa questão da criatura. Não do corpo enquanto essa máquina biológica, mas a criatura, que remete, né, com todo esse universo religioso, que em Gólgota Picnic, por motivos óbvios, né, isso é muito evidente, esse universo religioso, mas eu acho que o universo da criatura, o ser humano que existe num contínuo que vai desde a terra, as pedras, passando pelas plantas, animais, chegando para ele, e ele participa de todo esse contínuo, mas como ele participa então? E como a nossa sociedade faz ele participar desse caráter não biológico, né, mas zoológico quase, né? Você lembra que aquela discussão em Campinas entre bios e zoos, né? Na cultura grega, os zoos é o modo qualificado de estar vivo. O bios, na verdade, para os gregos era simplesmente o fato de estar ou não estar vivo. E um outro texto que veio na minha cabeça, um outro autor, eu não sei se ele se interessa muito por ele, se está lendo ele, são 2 textos do Walter Benjamin. Obviamente, é o texto sobre experiência e pobreza, que termina com essa afirmação de Walter Benjamin que, na situação atual, o que resta para a cultura ou para a arte, não para a cultura, para a arte, é preparar a humanidade para a própria sobrevivência, ou ajudar, e só isso. Não tem como criar um horizonte utópico, enfático. É só resgatar ou salvar esse lado humano para que ele possa sobreviver no desastre histórico que está acontecendo. E outro texto é o caráter destrutivo, e no final eu vou ler uma pequena citação onde o Benjamin é mais um fragmento, reflete rapidamente sobre a função da destruição como uma força da natureza, e esse caráter destrutivo simplesmente se
entrega, vamos dizer, a essa força natural e tenta então assumir esse papel. Se não é ele, é a natureza. E ele acha que então que seja eu. Bom, então eu vou mostrar um pequeno trecho, uns 7 minutos, de um trabalho que chama A História de Ronald, o Palhaço de McDonald. Esse trabalho é de 2004. Se a gente quer pensar algumas críticas, talvez, ou questões, né? A gente sempre tem questões. Questões que a gente tem é um pouquinho essa questão que uma entre as várias quais são as forças, as motivações que mobilizam essa poética e possivelmente transformam, porque acho que muita coisa em termos de estrutura que a gente vai ver nesse trecho, a gente vai encontrar em Golgotha Picnic também. Que eu não vou falar muito sobre ele porque todo mundo vai assistir provavelmente, né? Com uma exceção talvez que é a crueza e a violência em que o espetáculo atinge o corpo do performer, ator. Tá, vamos ver um pouquinho. Você pode aquela figura que acabou de sair, ele está saindo de um monólogo em que ele falou que ele estava na Alemanha à noite, numa situação angustiante, com medo. Aí o que ele encontrou? Uma filial de McDonald's. Aí ele entrou e se sentiu seguro. E aí ele sabia a importância do McDonald's e as possibilidades para a vida dele. Ele sai e aí continua essa cena aqui que eu vou mostrar um pouquinho. Atenção à música, não? É Bach, eu acho. Variação de Goldberg. O líquido é leite, né? Porque ele faz muito, ele trabalha muito com alimentos para produzir a materialidade da cena.
Só rapidinho, ele vai fazer um pequeno monólogo que vai dizer ele teve que fazer uma circuncisão enquanto criança e o médico esqueceu de fazer uma ponta, aí começou a sangrar e eles voltaram e o médico disse, bom, eu posso dar uma anestesia ou já colocar o ponto diretamente, vai ser a mesma coisa. Ele começou a entrar em pânico e a mãe disse, olha, se você ficar quietinho, fecha ele e depois eu vou te levar para o McDonald's. Isso, só o registro do ator. Me di cuenta que me tenía que operar de fimosis, hacerme la circuncisión. Se lo dije a mi madre me llevó al médico, me miró el pene, dijo sí, hay que operarle, es una operación sencilla, y nos dio cita al cabo de las 2 semanas. Fuimos a las 2 semanas, la operación salió bien, una operación rápida, y antes de volver a casa, el médico cirujano me dijo, mira Juan, toma estas vendas, si te sangra la herida, presionas el pene de forma que se corte la hemorragia. Mira, y volvimos a casa, yo me tumbé en el sofá, me pusieron la televisión y me empezó a doler. La anestesia se fue y lo típico. Y ahí empecé a sangrar. Cogí las vendas, comencé a presionarme, pero la herida seguía sangrando, seguía sangrando. Yo al principio tal, pero al cabo de la hora, una de ellas se puso muy nerviosa y dijo, este tenía que llevar al hospital, pero otra vez rápido al coche, para el hospital. Y nada, llegamos, estaba el mismo doctor que me había operado, me abrió la herida y dijo, sí, está sangrando porque nos hemos dejado un punto sin hacer. Entonces me dijo el médico, mira Juan, te va a doler lo mismo, el pinchazo de la anestesia que el pinchazo del punto. O sea que lo hacemos sin anestesia, ¿no? Y yo ahí me puse muy nervioso, me puse histérico, claro, me puse a gritar. Y mi madre me abrazó, me dijo, oiga Juan, tranquilo, hacemos esto rápido y después te llevo a McDonald's. Y en ese momento, pues, yo no sé por qué, pero me tranquilizó realmente. Me calmé, me cierro en el punto, me dolió muchísimo. Creo que el peor dolor que he tenido en mi vida. Y después pues, fuimos a McDonald's. Até aqui. Pode ligar a luz. Eles vão depois muito carinhosamente limpar o corpo desse bicho humano com um aspirador, aqueles industriais, né? Mas eles fazem isso bem carinhosamente, mas com um aspirador industrial. Agora, porque não vai para frente isso aqui?
Bom, uma outra informação interessante, acho que pode ser, ou é que eu pensei, algumas informações biográficas, embora eu não sou muito adepto desse tipo de interpretação, mas tem dois dados, acho que são muito interessantes. O primeiro dado é que o teatro do Rodrigo Garcia se chama Teatro Açougue, não? E vocês talvez saibam que ele é filho de açougueiro. Trabalhou no açougue do pai, odiou, mas chamou o teatro dele Teatro Açougue. E então acho que o que significa isso de ao mesmo tempo quase honrar o nome do pai, mas sequestrar totalmente, né? Então é um jogo ali. E eu acho que os trabalhos dele também se situam em muitos aspectos nesse jogo de sequestrar, reorganizar as peças, aqueles troços daquele inteiro que era uma vez um boi ou uma sociedade harmonizada, talvez, ou supostamente bem organizada. E o que me interessa, então, nessa ideia do açougue, do açougueiro, aquele que despedaça o boi e tem que fazer alguma coisa, que as peças, esses pedaços, troços, eles têm uma função utilitária também. Né? Acho que aí o motivo dele de trabalhar muito com alimentos, com sólidos ou líquidos, acho que não é só porque é uma forma de problematizar talvez o funcionamento da sociedade capitalista que sempre precisa se manter através do consumo, né? Eu preciso produzir porque eu preciso vender, assim isso está ali, mas eu acho que também de pensar que existe alguma necessidade utilitária que a gente precisa produzir com os pedaços. E o outro dado interessante é que ele se formou como publicitário. Então, acho que também o que eu comentei antes, uma certa superficialidade, uma linguagem panfletária, o trabalho com clichês, acho que ele tem uma propriedade de fazer isso porque ele tem essa formação de publicitário. Trabalhou durante muito tempo, tanto no teatro quanto no ramo da publicidade. Embora aí entra de novo esse sequestro, né? Ele usa essa linguagem, mas leva ela para esse lugar das impossibilidades, esse lugar que me interessa, que é difícil de aguentar. Tem outro, assim, se a gente pensa um pouquinho, as fascinações com o teatro, ele conta que houve dois momentos muito interessantes para ele, quando era moleque, adolescente. Ele foi uma vez com os pais espanhóis, em Buenos Aires, ele foi para o teatro para assistir Yerma, mas foi a montagem de Vítor Garcia. E os pais ficaram totalmente transtornados e ele ficou alucinado com aquilo, né? E adorou tanto eu acho a montagem quanto essa discrepância que de repente tinha com os pais, era adolescente. E a segunda experiência iniciática, vamos dizer, foi Tadeusz Kantor, assistir Velo Poli, Velo Poli. Numa entrevista, ele conta outro dado que eu acho muito interessante em relação ao trabalho com a sonoplastia, né? Se vocês prestaram atenção, eu comentei sobre essa música de Bach, que aparece no início, depois se sobrepõe a essa a música de Bach continua, mas vem uma coisa de uma respiração, algo ofegante, né? E ele conta que ele foi muito à Cinemateca de Buenos Aires, numa época em que eles não tinham como fazer legenda ou apresentar dublagem, que normalmente não se faz numa cinemateca. Então, os filmes foram mostrados na língua original e tinha uma tradutora, né, que traduziu simultaneamente.
E eles, não, a gente, além de ouvir o som, a gente ouvia então a voz da tradutora e a gente ouvia também ela virando as páginas. Então, assim, mostrar o aparelho que está sendo movimentado para construir esse efeito. Então, eu acho que aqui também eu vejo uma fascinação pelas possibilidades de sobreposição de linguagens e camadas semânticas por causa dessa simultaneidade de diferentes linguagens que está muito presente nos trabalhos na cena dele. Bom, talvez para comentar alguns aspectos mais detalhadamente. O que e ficando nesse registro do impacto pessoal, né? O que me interessou muito quando vi pela primeira vez esse trabalho com uma materialidade perecível. A forma, não só que ele trabalha, né, que é muito material, que é muito performativo, o corpo, mas essa presença o tempo todo dos alimentos como, ao mesmo tempo, uma força que nutre e uma força em decomposição. Ou uma decomposição, né? Está jogando fora algo que podia nutrir. Essa duplicidade, ao mesmo tempo você está querendo vivificar, ou existe uma força né, que vivifica, e ao mesmo tempo uma força que evoca uma morte, um desperdício, e é claro que nesse trabalho, acho que também a gente percebe essa posição, um certo prazer de jogar ou de ir contra tabus. Eu acho que a gente percebe também ele tem, não sei se é um ódio visceral, mas eu imagino isso como um ódio visceral mesmo, né? Da sociedade do consumo, desses valores, e da sociedade capitalista nesses moldes. Nesse contexto de uma materialidade perecível, eu acho também interessante como ele coloca o corpo nu, o corpo, o ator enquanto corpo humano. Ele tem outro trabalho que se chama A Jardinagem Humana, que tem uma longa sequência, quem conhece, não sabe, de 20 minutos iniciais, onde os atores, num primeiro momento, estão cuspindo, arrotando e peidando. E depois eles se jogam no chão, acho que eles tinham a roupa antes, jogam no chão e limpam tudo isso com o próprio corpo. Aí a gente tem de novo essa ideia da a criatura que vai onde o corpo ele oscila entre uma integridade e vai até uma desintegração, e a gente pode imaginar ele se decompondo, né? Assim, tão perto ele chega das fezes, do suor, dos todos os líquidos corporais. Então, talvez a gente pode pensar o que antigamente era no teatro dramático um tipo de troca dialógica, aqui é uma troca de intensidades entre os corpos que se batem, que se atingem, que se violentam às vezes. E é muito presente também essa produção simbólica de corpos vítimas nessas trocas. Talvez um pequeno comentário sobre o trabalho dele com os atores, pelo que eu saiba um pouco, né? Aí são esses. É óbvio que ele é um diretor que, naquele momento, no mínimo, acho que não interessou muito de marcar, dirigir nesse sentido os atores, marcar situações, cenas, vetores, e os atores propõem. Eu acho que ele é um diretor que quer muito estimular o ator a definir uma atitude, uma relação com o material que eles estão apresentando, que eles estão discutindo, que eles querem transformar em imagem cênica. Já falei a produção de vítimas, exposição de vítimas. Então,
essa essência do corpo, ou essência não, essa importância do corpo, a gente percebe também que não é um corpo totalmente desprovido de inscrições sociais. Acho que isso é um outro aspecto que a gente tem que pensar ali, que estava presente aqui também um pouco, que existe esse corpo da criatura, por um lado, que ele não é muito trabalhado como dizer, ele não tem essas marcas da violência social, da inscrição social, mas ele o tempo todo ele discute essa relação do corpo com o campo ideológico ou com as práticas sociais, né? Práticas sociais são práticas corporais, do jeito como eu me movimento, como eu uso o meu corpo, não é apenas o meu, né? E se a gente pensa, isso é uma ideia que vem mais da Judith Butler, desse feminismo construtivismo, né? Que para a gente adquirir uma identidade, a gente precisa adquirir um corpo marcado por certas forças. E essa marcação é literalmente uma inscrição violenta. A gente está o tempo todo se submetendo ativamente a essas forças, variando elas também um pouquinho, né? E essa é, vamos dizer, o nosso jogo, a nossa possibilidade de transformação, escape é essa, a gente está o tempo todo testando. E eu vejo no trabalho dele com os atores e na presença dos atores em cena, como eles usam o corpo, como ele também relaciona o corpo em cena com as imagens. Depois eu vou mostrar um outro trecho desse espetáculo, onde ele confronta o público com essa realidade, que o nosso corpo não é só o corpo da criatura, mas sempre um corpo inserido nas práticas sociais. E o trabalho corporal do ator, nos trabalhos dele, oscila, no mínimo nessa época que eu conheço um pouquinho, né, de 2000 a 2005, o tempo todo entre essas duas realidades. E uma outra presença importante nesse contexto é a presença de animais, eu acho, né, animais como vítimas. Como no meu texto para o catálogo eu escrevi, né, que aquela lagosta ela ganha uma dimensão quase franciscana para nós, né? Ela é, como dizer, ecce homo, ecce animal, ecce alguém, um zé ninguém, né? Assim, e a gente oscila entre essas relações. E a gente percebe esse animal como criatura e, ao mesmo tempo, como objeto dessas inscrições, desses tratamentos sociais. A lagosta que está sendo não só morta para ser comida, aí já tem uma coisa, mas como ela está sendo morta também tem assim, né? Enfim, depois a gente pode conversar sobre esse trabalho, se alguém se interessar. Mas eu escrevi um pouquinho mais sobre ele no meu texto, então eu não vou falar muito sobre ele aqui. O terceiro aspecto muito típico, muito importante, acho que é o texto discursivo e a presença aqui do ator num registro quase dramático. Eu acho que quando eu vi a primeira vez em vídeo a peça, voltei do supermercado e dei uma surra no meu filho, que tem outro título que chama Agamemnon, que está voltando. Tem uma cena inicial, longa, sem fala, sem nada, onde eles jogam com os alimentos, brincam com os alimentos. E, de repente, essa parte, vamos dizer, cessa, simplesmente para, sem terminar, se dilui, e o ator que faz a figura do pai, que vai ao supermercado e conta, então, a experiência de ter ido ao supermercado, ter voltado ao supermercado, como reagiu a família a essa compra, e ele fica irritadíssimo, ele se coloca num registro dramático, e isso foi um choque.
de repente ver assim. Então aí está presente também uma dimensão, o que eu falei antes, esse humano em crise. Eu acho isso fascinante como um registro, no fundo, dramático, representacional, nesse momento, e não performativo, como nos outros momentos, consegue atingir, romper com, vamos dizer, defesas quase profissionais. Já isso é dramático, eu vou olhar então para a técnica, mas de repente algo toca diretamente. Aí eu vou mostrar mais uns 5 minutos. A gente tem que ir um pouquinho para frente. Aqui. Onde o ator Jorientas, que chama ele, aquele que trabalha muito com ele, esse aqui. Então ele vai falar, ele elabora uma teoria da seleção natural, onde é assim, alguns recebem, outras pegam, dão, batem. É assim, é natural, é destino. Para que ele vai dizer é isso, e como é assim, a gente deve admirar as pessoas que dão a outra, como chama? Não é bochecha, face, o outro lado da face. Então, ele inverte o tempo todo o discurso oficial dessa temática. Depois de louvar essa outra face, no meu entendimento, de repente, ele fala da tortura, que realmente consegue quebrar as pessoas de uma forma que, depois de ser torturado, a vida não vale mais a pena ser vivida. Bom, vamos ver. E enquanto tudo esse discurso, o outro ator aqui está brincando com os dois meninos que estão brincando um pouquinho de se provocar. E no telão atrás vai ter algumas imagens de Tom e Jerry e algumas outras imagens que vou mostrar. Pode ver, 5 minutos. Para mí, Gaio Claudio siempre ha representado la furia, lo más parecido a ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras. Y llama la atención que lo más parecido a las Sagradas Escrituras sea un producto de la Warner Brothers, la Biblia Brothers. Bueno, el Gaio Claudio se llegaba por las mañanas, se estiraba, bostezaba, cogía un bate de béisbol y avanzaba unos metros cantando lira-liralo. Llegaba hasta la caseta de un perro que dormía, lo cogía por el rabo, lo levantaba en el aire y le daba, como es natural en cualquier dibujo animado, 500.000 garrotazos en 2 segundos. Y lo dejaba hecho papilla en el suelo y se marchaba cantando lira-liralo. Todavía me acuerdo del movimiento del bate de béisbol de Gaio Claudio. Era como una porra de policía. Y cantaba o silbaba, de eso no me acuerdo. Cantaba lo de... El Gaio Claudio era blanco, pero para mí era negro reluciente, como un policía uniformado, adiestrado para matar. Como el que reventó al chaval de Génova de un tiro en la cabeza. Igualito. Vamos a aclarar. Tom odia a Jerry. Pierno de Yuna odia a Penélope Cruz. Então, talvez um pequeno comentário. Uma questão que eu tenho aqui, né, o que eu falei antes, ele está sequestrando símbolos que pertencem ao mundo hegemônico e trata eles com muita ironia, às vezes com cinismo, né? Até que ponto a gente pode discutir isso com a ideia de Brecht, que a gente tem que refuncionalizar, separar, isolar esses elementos, colocar em outros contextos e assim refuncionalizar a força ideológica desse material. Eu acho que ele faz isso de fato. Amor. El coyote odia al correcaminos porque es incapaz de cogerlo y comérselo en el puto desierto. Y resulta que Gaio Claudio destroza palos al perro vecino sin motivo de ninguna clase. Sencillamente se levanta por la mañana, coge al enemigo y le pone la etiqueta de enemigo porque le da la gana. Es decir, que coge a cualquiera por enemigo, lo levanta y lo muele a palos, joder, lo destroza a palos, lo deja hecho puré en el suelo al perro y eso me gusta. Selección natural. Alguien nace para pegar y alguien nace para recibir, ¿no? Es el destino, es ley de vida. La policía nace para pegar. Los borrachos y los mendigos nacen para recibir.
Los tipos con una educación deficiente que pesan más de 90 kilos nacen para pegar. Y sus mujeres nacen para recibir. Los cabezas rapadas de entre 15 y 20 años nacen para pegar. Y los africanos nacen para recibir. Joder, es el destino. ¿Para qué tuvimos Auschwitz? Para nada. ¿Para qué tuvimos Islas Malvinas? Para nada. ¿Para qué tuvimos Afganistán? Para nada. Tuvimos Auschwitz, tuvimos Malvinas y tuvimos Afganistán para aprender de una puñetera vez que alguien tiene que poner la otra mejilla. Que si nadie pone la otra mejilla, esto no avanza, joder. Y se suele menospreciar a los que reciben las hostias. Dicen que son débiles. No, señor. Sin ellos no se hubiera escrito la historia de la humanidad. Gente cojonuda la nacida para recibir hostias. Que aprendan de los dibujos del perro del gallo Claudio, a curar las heridas y a olvidar. Mientras que el dibujo animado olvida y se prepara para la siguiente entrega como si nada hubiera ocurrido, un torturado sale de su celda cada mañana, un poco más mermado física y psicológicamente. Un tipo de 35 años o una mujer embarazada no aguanta 10 sesiones de electricidad sin que el cuerpo y el cerebro le queden marcados para toda la vida. Y ojo con la frase para toda la vida, porque hay vidas que para vivirlas después de pasar por la degradación, mejor no ser vividas. Te dejan con las puertas abiertas al suicidio, con el cuerpo mermado, haciéndote creer que ya no eres ser humano. Te dejan menos que un perro, abandonado justo al borde del acantilado. Y si salvas la vida, lo que te espera es una vida bajo los efectos del pánico, porque un torturado puesto en libertad tiene pánico hasta de quemarse los labios con una taza de té demasiado caliente. Seguramente hay vídeos de las torturas dirigidas por Jorge Rafael Videla en la Argentina desde el año 1976 hasta el año 1984. Sí que los hay, joder. Pues que los pongan junto a los dibujos animados, antes y después de los Picapiedra, coño. Porque es mucho más sano, esclarecedor y realista que vuestros hijos vean vídeos de torturas reales que putos dibujos animados de mierda. Los americanos dibujaban sus dibujos animados y financiaban la tortura en Chile, en la Argentina y en África. Dibujaban resurrecciones ficticias en la memoria de tus muertos. Exportaban por un lado dolor real y por otro técnicas de olvido en forma de dibujo animado. Cada mañana millones de niños aprendían esto frente a la tele del gallo Claudio. Aprendían a aguantar y a estarse callados. Menos mal que con el paso de los años no consiguieron que ninguno lo olvide. La oligarquía sudamericana mandaba el dinero necesario para producir los nuevos dibujos animados a cambio de mantener intactas su porcelana inglesa, sus vacas, sus criados criollos, sus caballos, sus fábricas de cerveza y sus materiales para la construcción. En Buenos Aires, una misma familia de este clan, aquí está, Amalita Fortabat, una misma familia de este clan fabricó materiales para la construcción y cerveza, es decir, fabricó piedras para que carguen los albañiles y cerveza para que olviden y se maten, hostia. A esto le llamo yo tener control sobre el día y sobre la noche. ¿Queréis? Acho que está claro. Eu escolhi isso hoje de manhã pensando um pouquinho na nossa discussão de ontem e anteontem, né, e 50 anos de ditadura que eu li hoje. Enfim, na Folha nem reportagens, essa mistura de notícia e anúncio. O que me chama a atenção aqui, e acho que os textos deles são muito construídos dessa forma. Eles têm esse lado, esse caráter de depoimento, tem um eu, mas esse eu oscila o tempo todo entre um eu íntimo e um eu social. E se a gente pensa um pouquinho, ele começa com as escrituras sagradas, vai para
para essa leitura, porque Auschwitz, para que Afeganistão, para aprender e dar outra face, a gente tem que valorizar esses aqui. E aí ele ataca os dibujos, os desenhos animados, porque aí se esquece. Então ele leva a gente o tempo todo numa como chama? Roller coaster. Numa montanha russa não só emocional, mas também discursiva, né, de mudar pontos de vista para eu acho que colocar a gente exatamente naquele ponto impossível onde a gente não consegue mais compreender, né, aquilo que a gente discute na academia às vezes como aquilo que excede a semântica ou o sentido, né? No fundo, o que interessa é este lugar, que é um lugar ético também, muito mais do que um lugar formal. Ou, vamos dizer, o que me interessa no trabalho dele é essa dimensão ética desse aspecto formal. Então, criar essa lacuna entre, ou essa fissura no discurso onde o íntimo não posso dizer discute, rebela, tensiona o social, onde a relação está em jogo, está em crise. De repente, uma ferida se abre. Né? Aquilo que estava quase cicatrizado se abre. Essa fissura ela não é formal para mim só, ela é formal, claro. A gente também pode discutir essa fissura aqui, o que é verdadeiro e o que é fabricado na performance do ator que diz eu. Né? E eu acho que é dramático. Ele se coloca lá, ele faz tudo para a gente ver aqui essa fusão de ficção, figura ficcional, e ser biográfico daquele ator. Então, mas assim, até que ponto isso é pertinente? Mas com essa fissura, o que para mim realmente interessa, e eu acredito que isso também interessa no trabalho dele, é abrir a ferida, fazer ela sangrar para ver o que é sangue mesmo, o que é pus, o que é, né? Então, esse registro dramático que me interessa assim. Eu também acho que é dramático porque se a gente pensa o drama, o drama propõe uma solução, propõe um desenlace, mesmo que ele não se dá, talvez, num desenlace trágico, ele clama por uma solução, ele clama por um tipo de alívio. E eu vejo aqui também isso muito presente no trabalho dele. Esse tipo de clamor, é mais um grito. Essa impossibilidade, de novo, carregada emocionalmente também. Obviamente não como um horizonte utópico ou um caminho. Isso eu não vejo muito. Senão, assim, né, eu vejo muito mais o caráter destrutivo de Walter Benjamin ali. E talvez o último aspecto que me interessa, que posso falar assim, é a organização estrutural e poética da cena dele. No meu texto eu falei assim que ele trabalha com contradições. Depois eu pensei se a palavra antagonismos não seria a palavra mais adequada, dado que contradição aí já tem uma relação produtiva e às vezes eu não sei se de fato tem isso ou se ele simplesmente abre antagonismos, como no primeiro vídeo o corpo nu, maltratado, que com aquela manta que se assemelha a um bicho, às vezes a gente pensa no bois, talvez, mas e tem aquela música erudita de Bach, das variações de Goldberg, né? Como relacionar esses dois? Será que de fato tem uma contradição,
naquele trabalho que vocês talvez conhecem da Lagosta, né? Que ele pendura, tem esse momento que ele está tranquilamente ou performa tomando o vinho e entra a música, que todo mundo diz, Louis Armstrong, mas não é Louis Armstrong cantando. A música é do Louis Armstrong. Quem está cantando é o Nick Cave e o Sean McGowan do The Pogues. Numa dupla existe esse vídeo no YouTube e eles estão completamente virados, tirando sarro desse What a Wonderful World. Mas então, o que está presente é uma... para voltar para essa discussão inicial, o que está presente é essa contradição, as diferentes linguagens, a música, a imagem da cena, o comportamento, o corpo do ator, eles evocam forças contraditórias. E dentro da própria linguagem, também a gente tem essas contradições ou antagonismos, como What a Wonderful World, mas cantado por Nick Cave numa época que ele ainda estava muito cheirando e o outro estava bebendo. Não, dois símbolos da boemia, né, do final do século XX. Da contracultura. Então, essa construção cênica de sobreposição de camadas que se contradizem, que se questionam, acho que isso é muito presente, né, no trabalho dele. E para terminar, e um pouquinho, porque a gente já tem 11 horas, duas coisas. Eu vou ler essa citação do Walter Benjamin, do caráter destrutivo, porque ali tem vamos dizer, o que eu acho interessante, não uma fé, é uma fé na destruição como uma força, se não positiva, aliviante. O Walter Benjamin disse: o caráter destrutivo trabalha sempre a fresco, né? Assim, é a natureza que lhe prescreve o ritmo, ao menos indiretamente, pois ele tem que lhe adiantar-se. Ele tem que ser mais rápido do que a natureza. Ao contrário, seria ele que empreende a destruição. O caráter destrutivo não vê nada duradouro, mas por isso vê caminhos por todos os lados. Como vê caminhos por todos os lados, está sempre na encruzilhada. Em nenhum momento é capaz de saber o que trará consigo o próximo instante. Faz escombros do existente, e não pelos escombros em si, mas pelo caminho que passa por eles. Então, por um lado, eu vejo esse espírito no trabalho dele. Por outro lado, eu às vezes pergunto, então, ele vê nada duradouro, ok, mas por isso vê caminhos por todos os lados. Isso eu não vejo muito presente no trabalho dele. Talvez isso é algo implícito para o Benjamin. Então, ele faz escombros do existente, não pelos escombros em si, mas pelo caminho que passa por eles. Essa angústia, ou essa ansiedade, mas que todo mundo talvez sente que está aqui, né? Mas se está presente na cena é outra questão. E uma outra questão que tem a ver com essa violência da cena e com essa relação com Brecht um pouquinho. Eu sempre acho muito curioso que os dois livros que acompanharam o Brecht antes e depois da imigração, um é obviamente Marx, Capital, ou assim, as escritas de Marx. E outro livro são os exercícios de Ignácio de Loyola. Aprender a morrer, antes de morrer. Uma ética de morrer. Isso eu vejo, vamos dizer, no trabalho dele, uma discussão como a gente lida com a morte. Mas mais forte, talvez, é a busca por uma ética de matar. Porque isso existe a questão em Brecht também. Eu acho que a gente pensa nas peças de aprendizagem, né? A decisão, aquele que diz sim, aquele que diz não, assim, não?
uma ética de matar que honra, de uma certa forma, as vítimas. Então, aqueles corpos maltratados em cena, apresentados para a gente, e ele sempre mantém quase a quarta parede, mas sempre tem o limite, a fronteira entre o público. Ele não foi um dado curioso para mim saber que ele usou esse texto, montou esse texto de Goya, uma instalação, porque ele normalmente não trabalha com isso, ele tem essa frontalidade. A gente vai ver no Gólgota Picnic também, essa frontalidade e tudo o que acontece, mesmo as ações performativas mais fortes, que no Gólgota não tem tanto, eles se mantêm mais no campo do simbólico, ou eles discutem a relação do simbólico e do físico, do concreto, do performativo. Enfim, por isso, para mim, eles têm essa capacidade de colocar essa questão de uma ética de morrer, como a gente lida com essa decomposição e com a ação direta de maltratar um corpo, mas também de uma ética, talvez, de matar, porque se você quer levar essa ética de matar, eu digo, porque tem uma coisa lá de olhar para a violência como uma força que vivifica. Eu posso estar completamente errado. Eu não sei, eu posso talvez levar ele para um lado onde ele não está. Mas não tem, no fundo, essa atitude que no discurso, por um momento, ele coloca em questão de mostrar a outra face. Não, assim, é mais assim mesmo que politicamente quebrar o vidro dos bancos é uma idiotice, porque atinge, vamos dizer, o alvo certo no lugar errado, é justificado como uma forma de se afirmar enquanto ser vivente. Insistia nisso. Mas aí acho que isso chama para uma ética de matar. Eu chamo isso assim, ética de matar, pensando em Brecht na decisão um pouquinho, né? Essa polêmica. Mas a gente tem que levar, não em consideração, a gente tem que discutir essa função da violência, que não é só uma coisa ruim, né? É condenável no trabalho do Rodrigo Garcia, eu acho. Não. Acho que é isso. Tá? Então, vou abrir aqui para a conversa. Não só comigo, mas entre os colegas aqui. Talvez já só uma pequena. Eu deixei esse lado poético, acadêmico, um pouquinho de fora, né? Discutir teatro performativo, teatro representacional, porque no fundo eu acho que isso já é bastante discutido. Ele é um exemplo, mais um exemplo do teatro performativo. O Lehmann não cita ele no livro dele, porque no fundo ele despontou depois dele escrever o livro, mas com certeza ele estaria lá. E essa discussão acho que a gente não precisa necessariamente fazer. Bom dia. Eu fui anotando aqui algumas coisas que você foi dizendo, e a primeira palavra uma das primeiras a ser mencionada foi a violência. Mas uma outra recorrência foi sobre o corpo humano. O uso do corpo, o corpo marcado politicamente, o corpo inserido nas práticas sociais, o corpo maltratado, o humano em crise, o corpo do ator evoca forças contraditórias, sangrar, enfim, a outra face. Então, uma série de citações ou falas sobre o corpo. E ontem, depois de 3 horas e poucas de estar numa fila para assistir um trabalho, né, de repente fica tudo preto de gente, e que também tem um trabalho muito voltado para esse corpo,
Eu queria que você, se pudesse, claro, falar um pouquinho mais sobre qual é esse impacto ou essa provocação que ele pretende na utilização desse corpo. Você já nos avisou que viu via vídeo, né? E porque ontem as impressões que eu tive assistindo a peça era de pessoas completamente indiferentes ao que estava ocorrendo, conversando muito, inclusive, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse corpo no Rodrigo Garcia, um pouquinho mais. Obrigado. A questão é como atingir o público, ou como ele tenta, com esse uso do corpo, atingir o público. Porque eu acho que o que acontece quando a gente... Eu vou voltar agora um pouquinho para esse teatro representacional e teatro performativo. Quando a gente vai mais para o lado performativo, eu acho que aqui acontece também um deslocamento da discussão sobre onde está o lugar que nos, não quer dizer une, mas onde a gente se relaciona. No teatro representacional, ele está num campo discursivo ficcional. A gente tem que estabelecer ali alguns valores em comum. E todo mundo deve seguir. Quem não segue vai sentir a força da polícia. No performativo, esse campo se desloca da discursividade e vai muito mais para o contato direto. O Gumbrecht fala num determinado momento no livro dele que essa produção de presença é uma produção da relação corpo a corpo, articular, discutir ela, não? Então, eu acho que a força, eu achei ele curioso, esse trabalho do Rodrigo Garcia, e eu não vi o trabalho do Marcelo, né, de repente tudo só as pessoas comentaram. Mas quando a gente tem um trabalho que inclui o espectador no espaço cênico, onde todo mundo compartilha esse espaço, acho que se dá certo, ou quando dá certo, essa discussão acerca da relação, o que nos une, o que nos separa, como você quer ser tratado por mim, como eu quero ser tratado por você, ela não, eu tenho que voltar assim. A questão que eu tenho é que eu acho que o corpo ele precisa se situar simultaneamente nessa relação direta, mas ele não pode perder essa dimensão simbólica. Eu não sei porquê, se as pessoas não se interessam por isso aqui. Eu lembro, por exemplo, algumas pessoas talvez aqui assistiam uma peça que se chamava de uma companhia 5P SA, anos atrás. Da ECA, que era tipo, eles conseguiram criar uma situação tipo Guantánamo, e nós espectadores a gente participou na construção não só dessa cena, desse tratamento corporal, mas também a gente comprou toda a camada simbólica, ética, que levou, ou que justificou essa relação corporal entre os atores, não com a gente. Isso foi muito angustiante. Eu lembro, assim, porque a gente votou. Eu lembro que em Florianópolis, algumas pessoas queriam recontagem das votos, queriam assim, né, parar as ações. Isso não acontece no Rodrigo Garcia, né? Que a gente não tem essa liberdade, mas a gente vê esse corpo agoniante. É claro, às vezes eu me pergunto se não existe o perigo de um certo fetichismo do corpo violentado. Mas como eu não assisto isso todo o dia, né? Esse tipo de trabalho, ele ainda tem essa força da novidade.
ou assim, um pouco força. Se fosse só força da novidade, não seria o suficiente. Eu não respondi, eu acho que a sua pergunta, porque na verdade eu assisti. Eu não posso dizer como acontece de fato. Assim, quando você está lá, o que ele tem muito essas cenas de maltratar o corpo dos colegas. Eles se colocam numa situação de risco físico porque o chão está escorregadiço. Mas acho que a força não está ali. A força está na oscilação entre esse lugar puramente performativo, físico, e os depoimentos pessoais, entre aspas, esse lugar dramático, onde esse corpo de repente ganha um rosto humano, ganha um eu, ganha uma experiência. E, a partir disso eu consigo associar ou sentir essa desintegração. Não sei. André, fala uma coisa. Você está. Eu só tenho uma pequena questão. Fiquei curiosa um pouco mais assim dessa ética da morte do Brecht que você falou, essa diferença do Marx antes do. Eu não conheço bem, né, o Inácio. Eu me lembro que eu fui lá em Berlim e o Brecht morava de frente para o cemitério onde ele está enterrado. E a guia lá alemã disse que ele falava que ele achava muito importante morar de frente para o cemitério, assim, você pensar nisso. Não sei, acho que é muito mais complexo do que isso, mas eu fiquei curiosa, essa diferença de Marx antes, sabe, e a ética da morte depois. Pois é, eu também fico curioso. Mas exatamente o que você... Bom, tudo bem. Não, eu sei que isso é um fato, que um dos primeiros livros que ele comprou, quando ele chegou na Suíça, né, voltou para a Europa, antes de ir para a Alemanha Oriental, foram os exercícios de Ignácio de Loyola. E ele teve o livro dele antes também. E acho que, obviamente, não é por causa porque ele se interessou pela ordem jesuíta, né? ou por esse lado ideológico. Eu só consigo ver aqui que nessa disciplina espiritual existe uma energia ou uma força que articula, ou que organiza o individual, o subjetivo e o todo. E eu não quero dizer submissão nesse sentido, mas eu preciso... O Nietzsche tem uma fala que ele disse num determinado momento: seria tão bom saber ou poder obedecer. E no Brecht tem várias vezes essa discussão da necessidade de saber obedecer. E assim, não tem uma fórmula, né? Mas a gente sabe, assim, uma das dificuldades, eu acho que do movimento militante, não no teatro, assim, na sociedade, assim, é essa incapacidade, a má vontade, mas a incapacidade de saber, de obedecer. Esse excesso de individualismo que nem sempre é justificado. Então, nesse sentido, eu leio o interesse do Brecht pelos exercícios, assim, aprender a morrer, o ego tem que morrer. O Brecht, obviamente, não tinha essa visão espiritual, mística, assim, né? Ele tinha uma visão bem concreta. No movimento não pode ter, isso não é a junção de egos. No Rodrigo Garcia, o que mais me interessa nesse ponto, eu acho que é
quando ele articula esse eu, que ele sempre articula ele em relação às forças que formam esse eu. De quem eu falo quando eu falo de mim, quando eu digo eu. E ele sempre mostra que essa ideia meio burguesa de eu, algo surge de dentro de mim, que é genuinamente eu e só eu, é uma ilusão, né? Né? E ele discute então essa formação. E por causa dessa discussão ele desintegra esse eu essencial. Ele é um eu vazio, é fomentado por forças libidinais, fisiológicas e forças sociais, e consigo desintegrar ele nessas duas direções. Agora, no Rodrigo Garcia, eu não sei o que ele quer fazer com isso às vezes, não? A ética de matar, que eu acho no fundo talvez é mais forte, a ética de morrer, acho que na nossa cultura é relativamente fácil de aceitar. Uma ética de matar, discutir isso já é um pouco mais difícil também para mim, né? Quando eu vi isso aqui, penso, será que eu posso pensar nisso, discutir isso? Naquele trabalho Accidents, matar para comer, o que choca à primeira vista, acho que é o tratamento que essa pessoa dá. Ela gosta completamente fria, científica, com essa situação essa imagem que alude à tortura, que ele pendura esse e depois, mas se você vai para um restaurante, tem o dinheiro para comer, né, e você costuma, você vai lá, você olha, esse aqui eu quero, e no fundo então você não quer saber. E eu digo, uma ética de matar, ela tem que incluir que ontem a gente discutiu, o outro está dentro de mim. Aquela lagosta está dentro de mim. Você só consegue elaborar uma ética de matar se você mantém a vítima viva dentro de você, com uma ferida aberta. É isso, né? E não sei se ele discute isso, mas ele fica, eu acho que isso sim, injuriada com essas formas de matar, concreta ou simbolicamente, as pessoas, e não manter elas simbolicamente vivas, ou assim, de uma forma dentro de mim. É assim, como você está não sei, talvez numa situação de sobrevivência, você tem que decidir, ou eu ou o meu amigo. Né? A gente tem o nosso imaginário, né? É sempre assim, o amigo vai dizer, não, é você, tá? Me mate. Em vez de eu dizer, não, cara, desculpa, agora sou eu, tá? Tchau. E depois eu faço ritos, ou sei lá, aí a gente percebe como é complicado discutir isso, né? Porque quando depois a gente diz, não, eu vou erguer um monumento em homenagem ao amigo que eu matei, mas esse assassinato né, permitiu a gente levar para frente, a gente fala, não, isso é hipócrita, é hipocrisia. E acho que essas questões são presentes na forma como se trata os corpos em cena e, de repente, se salta para um discurso que é muito carregado de raiva, às vezes de ternura também. Enfim. Eu queria uma outra coisa. Você usou uma expressão que foi assim, as minhas defesas profissionais contra o dramático. Você chegou lá e te incomodou alguma coisa que você usou essa? Isso foi uma brincadeira. Tudo bem, mas não é isso. Eu me parece, não sei se eu estou enganada, me parece que quando você fala, de alguma forma você critica uma excessiva valorização do performativo, ou não existe um performativo puro, evidentemente, mas há quem defenda, e assim,
você escuta assim muito, até assim a importância de uma, eu já ouvi essa expressão assim, uma sintaxe sem semântica, uma defesa mesmo de uma pura materialidade, de eu li o Gumbreth, né, a produção de presença, não acho que ele esteja defendendo isso, mas tem um entendimento quase que de uma produção de presença com uma negatividade absoluta da produção de sentido, enfim. Queria que você falasse. No nosso contexto, eu acho que o que interessa não é só a produção de presença. Isso também sempre interessa. O Stanislavski era obcecado por isso também. Não é assim uma coisa... o que interessa a gente, eu acho, é essa oscilação entre efeitos, como diz o Gumbreth, né, de presença e efeitos de sentido. O que eu falei aqui uns dias atrás, assim, sobre o que me incomoda nessa teoria da cognição, que o Damasio, Oliver Sacks, que está entrou no campo da dança, que essas pessoas sempre vivem num eterno presente que não conhece um outro lugar, nenhum outro tempo. E muitas vezes esse eterno presente é estático também. Se fosse um presente dinâmico, onde eu percebo, né, as energias que querem que esse próprio presente quer ir para um outro tempo, ok. Então, o que me interessa no teatro performativo é sim, esse excesso que me desestabiliza para eu não poder enquadrar assim numa estrutura discursiva de dizer, isso ele quer, mas onde tem algo que me desestabiliza. Eu assim, digo, a doença profissional hermenêutica seria colocar tudo no seu lugar, olhar para isso, beleza, fiz um ótimo trabalho intelectual, vamos para o próximo, né? Preciso fazer outro trabalho para o meu látex. Não, e tem isso às vezes, né, gente? E aí eu acho que essa atitude de querer entender para não ser mais atingido, aí o teatro performativo acho que respondeu a essa doença cultural. Agora, se você não tem nenhum sentido, nenhuma dramaticidade, também a dramaticidade, na verdade, não tem nada a ver necessariamente com esse efeito do sentido, mas se você não tem também essa dimensão do sentido, para que me interessar por isso? E aí eu não vejo essa dinâmica de ir para um outro lugar, um tempo presente que busca ir para um outro lugar. Esse outro lugar se articula, eu também articulo semanticamente. Respondi? Olá, Oi. Tudo bem? Stefan, eu estou estudando Rodrigo Garcia no meu mestrado lá na Unicamp. E aí, coincidentemente, ele acabou vindo para cá antes que eu precisasse ir para lá assistir. E uma das coisas que eu tenho pesquisado é a passagem do texto dramatúrgico dele para a cena. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, como você falou mesmo que em cena tem esse confronto permanente entre o som, a projeção, o corpo do ator. Como que se dá esse confronto entre o texto escrito dramatúrgico e a passagem dele para a cena, para a encenação? Que no caso o Rodrigo Garcia faz esse movimento sozinho, né? Assim. Olha, na verdade eu não sei exatamente. Eu só posso falar sobre o resultado porque eu não entrevistei ele, não? E ele fala o que eu pesquisei na internet. Ele fala muito pouco, mas é muito curioso que ele tem quase as obras completas, ou vamos dizer obras escolhidas, publicadas em francês e em espanhol.
Se você vai para os textos, são os textos discursivos, são só esses trechinhos que, para mim, parece que são como uma imã temática, ou uma, não sei, é um núcleo temático, mas a relação desse núcleo temático com a cena é, obviamente, em nenhum momento, uma relação de como no teatro realista seria, né? Eu tenho um pretexto, um tipo de roteiro que depois gera no pior dos momentos, uma ilustração, uma concretização apenas daquele mundo, daquele roteiro que existe de uma forma abstrata. Eu acho que o que ele sempre procura é construir relações, não sei, de diálogo. Essa palavra é muito pouco carregada de tensões, mas uma relação dialógica entre as diferentes linguagens, né? Então, se o texto afirma uma coisa, aqui ele fala tem as crianças ali brincando simultaneamente enquanto ele fala sobre o impacto dos desenhos animados. E ele coloca, então, de repente, desenhos animados não como uma ilustração do tema, mas como uma possibilidade, um gancho para você, espectador, relacionar isso. Eu acho que ele tem duas modalidades básicas, né, de trabalhar o texto na cena. Uma modalidade é ter esses longos momentos performativos e, de repente, surge esse momento, um ator levanta, vai para um lugar onde ele fala, algo que supostamente faz parte da sua vida. A gente não sabe, a gente pressupõe que é ficção, mas essa fimose, talvez ele realmente passou por isso. E eles pensaram, eu passei por essa fimose, foi horrível, e a minha mãe prometeu um docinho para mim, então vamos pegar o McDonald's. Eu não sei de dizer, né? Mas eu acho que existem núcleos temáticos que e ele organiza tematicamente a cena. A segunda modalidade são aquelas projeções que tem muito, tanto de textos, citações que ele pega de outros lugares, quanto os textos escritos por ele, né? Nesse Acidentes, Matar para Comer, tem aquele texto na primeira pessoa também, acho que sempre porque ele quer discutir como forças anônimas ou mais coletivas ou mais abstratas atravessam um eu humano. Esse texto onde um eu ficcional fala de um acidente de carro, ou vários acidentes, se não me engano, vários acidentes de carro, um acidente de carro que ele sobreviveu, e que essa vida é muito foda, mas como é bom chegar em casa depois de tudo isso, abrir uma lata de salsicha e esquecer ou se sentir em casa de novo e continuar com a sua vida de merda. É bem assim, que te leva para um lugar de alívio para já solapar de novo. Que obviamente, aqui também essa relação dialógica, né? Vem esse texto e ele está comendo lá, tomando o vinho, e acho que é o momento que entra a música também, What a Wonderful World. O que também diz muito, olha, eu escrevo os meus textos nos aviões, ele deve voar muito, porque ele é muito prolífico também. Eu encontrei isso várias vezes. Esse texto eu escrevi no avião Golgotha Picnic, ele também acho que pensou no avião, que talvez remete também a uma certa, assim, no primeiro momento, juntar ideias, anotar ideias, deixar um fluxo,
Mas a relação com como ele leva ele diretamente para a cena, eu não sei. A minha desconfiança é que ele coloca ele como um nó temático, como ele tem outros nós temáticos. E eles se relacionam, se questionam, se interrogam mutuamente para abrir essa caixa de Pandora de forças sociais e libidinais que atravessam a gente. Fernando, você conhece o trabalho dele? Bom, isso pode ser um sinal bom ou um sinal muito ruim. Não, eu não sei, gente. Talvez uma reflexão que vai um pouquinho em relação, que tem a ver com aquilo que a Beth falou sobre tem a ver com você, não sei exatamente com o quê, sobre o dramático e o performativo, né? Numa cultura em que a gente está bombardeado de ficções o tempo todo, histórias, discursos. É difícil tanto atingir alguém com esses meios quanto se abrir para isso. E eu acho que nesse contexto, mas para o teatro, então surge essa dificuldade como estar no pulso do tempo, como estar ligado ao curso, como ser uma força produtiva nessa cultura, não? E eu acho que uma parte obviamente desse teatro performativo, desse trabalho intensivo e excessivo com o corpo, tem a ver com essa vontade e necessidade. Agora, eu lembro, eu estava em Porto Alegre no Congresso da Sociedade Internacional de Brecht, aí veio o Guilherme Gomes Penha, ele fez uma oficina lá e Lapocha, esses 2, 3 atores, eles fizeram uma performance com os participantes da oficina. E aí tinha um casal de... Como chama esse pessoal de piercing? Não sei. Então, eles trabalham profissionalmente com o piercing. Primitivos modernos. Mas, enfim. Então, eles, perante o público, perfuraram o peito, o escroto do cara, chama escroto? O saco. E se fica assim, num primeiro momento, você pensa, né, logo depois você pensa, mas eles fazem isso profissionalmente, gente, sabe? Seria muito mais interessante se eles se tratassem sem isso, assim, talvez cheio de piercing, tatuagem, tudo, mas muito carinhosamente, sabe? Criar uma imagem de uma beleza renascentista com eles. Não sei, mas deslocar do esperado. Então, usar o corpo em si não significa que você consegue furar ou perfurar essa anestesia da percepção, mas que, obviamente, todo artista tenta. E aí entra, para mim, essa questão do fetichismo, né? Eu acho muito interessante que, se a gente olha para... Muito interessante, não sei, mas essa trajetória do Rodrigo Garcia, que ele começou com esse ataque estético, que eu acho que foi aquele avanço, um teatro performativo, muito corporal, muito direto, o contato com o público também.
para depois ir para esse político, esse campo do político, e me parece, por exemplo, assim, olha, o clima do Acidez da Lagosta é quase meditativo. Ele tem um vídeo que ele fez para o trabalho de uma amiga que chama, na internet também, alguma coisa que eu queria dizer para vocês antes de eu esquecer, uma coisa que queria dizer antes que se me olvide. Que é um vídeo que ele pegou da internet, não sei, de autoimolação daquele monge tailandês. Tem uma música que não me lembro agora e tem um texto onde ele fala sobre o medo. O texto também tem essa ideia, vamos estabelecer um tema, vamos deixar o leitor quase confortável, e depois solapar, né? Tirar de novo o chão embaixo dele. E isso acho que é uma estratégia textual dele, tanto textual cênica, quanto na escrita. Mas eu acho que esse vídeo é incrível. Quando vi esse vídeo a primeira vez, eu fiquei assim, foi um choque, uma mistura de arrebatamento, inveja por um artista escrever uma coisa dessa, e eu estou lá aqui, acadêmico, eu faço o meu látis. Não, gente, que por um lado é totalmente simbólico. Né? Assim, é filmado, é um vídeo que a gente não pode dizer que esse corpo é performativo, ele é filmado, claro que ele está lá, a gente diz, ninguém está fingindo, ele realmente morre. Mas então aqui eu vejo o trabalho com o corpo como uma tentativa de perfurar essa anestesia da percepção, já conheço tudo, e, ao mesmo tempo, o que me interessa no Rodrigo Garcia é que ele mantém essa fronteira, ele mantém também esse corpo performativo num campo simbólico. E eu acho que isso é muito mais potente, no fundo. Acho que isso não vai morrer. A performance, um dia, ninguém vai mais querer saber, porque o contexto não produz mais fricções. Eu não consigo, né? Eu preciso construir uma fricção, uma tensão. Eu acho que o corpo performativo dentro de não dentro de uma moldura representacional ou simbólica, mas que tensiona esse simbólico, ou simbólico que tensiona o uso do corpo. Acho que isso é potente. Eu acho que você levantou uma questão que... obrigado. Você levantou a questão que é essa da fricção, né? Porque o trabalho do Rodrigo, como da Angélica Linden... Ô, Marco, tudo bom? Tenho dúvida de se tem fricção, entende? Porque, por exemplo, eu vi o Rodrigo Garcia umas 3 vezes no Teatro Liri, em Barcelona. O catalão aqui é Fernando, que sabe pronunciar esse nome, eu não sei. Todo o público que vai lá já vai ver Rodrigo, não tem muita fricção. Eu acho que é um problema, o problema da fricção, da fricção que o Rodrigo representou em algum momento do circuito aonde ele anda, né? Então, assim, isso não é uma crítica, é um problema. Não sei se ele se sente... Gostaria de perguntar para ele como é que ele se sente num território que tende a não produzir tanta fricção, porque são espaços onde a demanda é por essa... Ele tem uma peça que chama Notas de Cocina, que a rubrica diz que é um casal cozinhando, numa mesa, não sei se você deve conhecer. Então, um par de vezes que eu vi esse espetáculo montado por ele, e eu acho que a sensação do público é assim, mas não teve nenhuma tripa, entende? Porque é uma... Aí a fricção vinha pela negação dessa pulsão de violência, etc. Então, acho que essa é uma questão para pensar sobre o trabalho de alguns artistas que estão aqui no festival e particularmente, esse tipo de encaminhamento. Eu queria só fazer mais um comentário. Que eu achei interessante que você falou da questão do Brecht e a morte, e você falou do problema da ética do matar, né? Não do morrer. Eu acho que, não é uma opinião, assim, mas me chamou a atenção que talvez valesse a pena
pensar isso a partir da leitura das 2 ou 3 cartas e de um manifesto que o Brecht publica ou escreve, não sei se chegou a publicar, que o Zizek analisa quando ele fala da invasão das tropas russas que amassam a Revolução Democrática Húngara, em 56. Porque esse é um episódio do Brecht que tem a ver com esse território e que não se fala muito, né? O Zizek tem um texto sobre isso e que ele menciona esses documentos, né? Que está no Rudimento, que está no Rudimento, traduzido. Publicação do PBGT da UDESC. Isso, com vagas abertas para doutorado e mestrado e nota 5. Isso mesmo. E isso tudo faz parte do Lattes do professor Stefan. Não, nesse caso do professor Carreira, que traduziu. Então, o interessante é que o Brecht ele chama o assassinato das massas húngaras em rebelião. Ele literalmente convoca o massacre, né? E ele nega, no movimento democrático da classe operária alemã em 57 ou 56, não me lembro se é na mesma data, espaço no teatro para a realização de 2 ou 3 assembleias. Comemora os tanques. Esse é um fato... Porque, então, e essa é uma coisa interessante para ser discutida, porque aí vai do território da ética do morrer para a ética do matar, né? Que está associada também, acho que uma forma, digamos, uma das leituras que foi feita sobre o marxismo durante muito tempo, e que eu acho que aí tem uma questão ética interessante. Outro dia eu vi um debate sobre o aniversário da Comuna de Paris, e é interessante porque um intelectual, que agora esqueci o nome, aqui de São Paulo, num momento lá, defende o massacre, 2 ou 3 massacres ocorridos no mundo, desde um pensamento de esquerda, o que é evidentemente chocante, mas que tem parentesco com essa discussão que você levantou. Isso não é só um comentário que eu acho que é um território que valeria a pena a gente ler mais ou discutir. Eu acho que a primeira pergunta, ou não uma pergunta, o primeiro comentário é aquilo que eu senti um certo incômodo ao comparar esse trabalho Gólgota Picnic e esses trabalhos aqui, que são 10, 12, 14 anos anteriores a Gólgota Picnic, que eu não vi muita, vamos dizer, transformação. Como se ele tivesse achado, não uma fórmula, mas algumas ferramentas que funcionam para ele e ele usa. E a outra questão que eu tenho um pouquinho é esse fetichismo da violência, né? Essa fórmula dos corpos maltratados. Mas eu não sei como escapar disso nessa nossa cultura, né? Às vezes eu acho que talvez a fricção por causa da ausência, né? Como no Castellucci, o apartamento tudo branco, limpo, e aí de repente invade invade a merda. Bom, a gente não teve cheiro aqui, mas trabalhar com essa ausência. Em relação a essa ética do matar ou do morrer, eu acho que é a discussão do stalinismo em Brecht, não? A presença do stalinismo em Brecht. Eu não sou estudioso de Brecht, então eu não tenho essa... Em relação ao Rodrigo Garcia, eu pensei isso mais a partir a violência como uma força que vivifica e, às vezes, a necessidade é inevitável que alguém tenha que morrer. E como eu trato a vítima. Então, assim, nesse sentido, a ética de matar como... o que também está muito presente por causa desse uso dos alimentos no trabalho dele, que todos nós fazemos parte desse sistema, que a gente sabe, mas a gente tem os nossos filtros, né? E um objetivo, acho que é
tornar esses filtros ou obsoletos ou, no mínimo, mais porosos. E é muito claro o alimento como um elemento de tortura. Ingerir alimentos é um ato violento, não por causa de um padrão de beleza que você tenha, né? Não no sentido anoréxico, mas no sentido de ingerir valores sociais, valores econômicos, participar de toda uma estrutura econômica. E a gente está participando disso. Então, a gente não tem como dizer, mas eu não faço parte do matar. Claro que a gente faz parte do matar, não? E aí, a partir dessa percepção ou dessa associação minha de mostrar para o espectador que ele faz parte do matar, sim. Então, como se coloca a questão ética? Como ele trabalha essa questão ética, né? E uma das coisas mais chocantes na Lagosta, nesse trabalho, não é o fato de matar a lagosta. Assim, acho que isso é mais a frieza, a ausência de qualquer movimento afetivo, né, que o ator faz. Ele executa friamente as ações. Às vezes, quando eles colocam aquele estetoscópio lá, né, ele é esse torturador ou um cientista que olha para esse bicho, essa ausência de empatia. E manter a empatia com a vítima que a gente mesmo ajudou a matar, como fazer isso, né? E os vegetarianos, no meu texto, um pouco ironicamente, eu coloquei os vegetarianos não têm desculpa, porque a salada, se a gente mede a reação eletrofisiológica, a salada se assusta quando o jardineiro vem com a faca. Tá? Então, assim, como tem um contínuo, tudo é a gente está assassinando a salada. E vegetariano, desculpa, você é um assassino também. Não, assim, né, vamos levar isso então até essas consequências, porque assim, mas você não sente, não faço parte muitos vegetarianos também só comem orgânicos, né? Mas o problema é ético, como lidar com a vítima da minha violência está colocado e precisa ser enfrentado. É só isso que eu queria discutir em relação a essa ética do matar. Só um comentário também sobre esses tempos. Eu me lembro que uma vez entrevistei o José Sanchis Sinisterra, quando ele fez aquela comédia lá com a física quântica, e ele estava falando que um dos temas lá do texto era esse problema, que ele botava como um problema do teatro, que é apresentado em tempo, né, real, e que, às vezes, encontra públicos, porque nós vivemos um tempo em que você tem muitos tempos. Então, tem um público que está no século XVIII, um público no século XIX, um público no século XX, um público no século XXI. Principalmente aqui no Brasil. E ele não está falando nem assim em termos evolutivos, não é essa a ideia, mas de ambientes de conhecimento, sei lá, de partilhas do sensível, sei lá o quê, né? E aí, isso, claro, que provoca que, quando você fala as minhas defesas profissionais, né, defesa você cria para um ataque, para um ambiente. Você vai criar umas com o seu Facebook da academia, né, assim que você fala do currículo Lattes, o Facebook da academia, né, você vai criar um tipo de defesa que o outro vai criar outra e tal. Enfim, né, vai ter gente na plateia. Por outro lado, eu fico pensando que os festivais... esses momentos em que é isso que se quer, mas, por outro lado, é um momento em que o festival, de alguma forma, ele provoca esse espraiamento. Nem que seja, não é só porque vai ter um público do século XVIII que, de alguma forma, vai ser atraído por esse fenômeno festival, porque ele instaura um fato cultural que muda a atração ou a discussão sobre o teatro, né? Todo festival faz isso. Eu me lembro que eu entrevistei a Maria do Céu Guerra, atriz portuguesa, no Festival de Porto Alegre, e ela falou isso, que ela achava que cada vez mais os festivais iam voltar a ter a importância que tinham na Grécia, nesse sentido, porque só num festival, no momento de um festival, é que você vai ao teatro, não para fazer um programa de fim de semana antes do jantar, mas você vai ali interessado no fenômeno cultural e todo mundo discute, não sei o quê.
Acho que tem, sim, um pouco disso, sobretudo numa cidade pequena, mas acho que se conseguiu, de alguma forma, provocar isso nesse festival, né, como a Ruth conseguiu, não sei ainda. Mas não só isso, pessoas que estão fazendo teatro também vão assistir e se contaminam por isso. Enfim, não sei, acho que tem, não tiro... embora tenha esse problema que o André falou, nesses espaços institucionais onde essa estética não só já não atinge, não afeta mais como ela ainda é desejada, talvez tenha um pouco disso, mas é nesses espaços que ela pode atingir outros espaços. Não sei. Não estou fazendo não tenho convicção, estou só fazendo um comentário aqui. Talvez a gente pode deslocar o problema um pouquinho da poética que não se transforma, que não para como a gente pode discutir esse problema, como apresentar aos convertidos um discurso diferente de repente, ou a gente pode discutir como trazer os não convertidos para dentro do teatro, porque o nosso problema é que a gente está pregando, se a gente está pregando, ou a gente está elaborando formas para aqueles que já têm esse olhar, né? Pregar para os convertidos. Ou apresentar uma poética para aqueles que querem exatamente esse tipo de poética contemporânea. E o alívio que a gente tem, às vezes, quando a gente vê um trabalho artesanal, muito cuidadoso, né? Com uma força que pode deslocar a percepção do público. E em relação a esse festival aqui, que o festival vai ganhar, eu acho isso um pouco idealista. Eu acho que numa cidade como São Paulo, o festival se dilui, não incrível, ele se dilui quase completamente. Eu não sei como é a repercussão na mídia, tudo bem, Metrópolis foi lá, mas Metrópolis atinge uma certa... Né? São os convertidos que assistem a TV Cultura. Assistir a Metrópolis, a grande... e a importância dos festivais, vamos dizer, gregos, ou talvez, eu não sei, nos anos 50, é porque exatamente tinha um consenso social, não consenso, eles eram quase um ritual democrático, né? Onde se negociou o que une essas pessoas. Eu não vejo o festival poder atingir essa profundidade numa cidade e numa sociedade como a nossa. Então, eu acho que isso eu acho que o que pode acontecer é muito mais essa aposta do Thor. Você mostra uma produção atual para a galera de, não sei, de 18, 20, 25 anos, que está fazendo teatro, quer fazer teatro e se contamina e, de repente, fica com essa pulga atrás da orelha e começa a fazer ou buscar fazer teatro de uma outra forma. Para esse público, ou seja, né, para esses convertidos ou esses interessados, se consegue ser uma força transformadora. Isso eu acho que é possível. Ou produtiva, transformadora já é muito grande, uma força produtiva. Mais uma, gente, aí... Uma pergunta relativamente simples. Eu vi o Gólgota, né, em Belo Horizonte, no ano passado. É o único trabalho do Rodrigo que eu conheço. Então, por curiosidade mesmo, como você teve o prazer de ver outros e pesquisar, me pareceu, você citou a questão dele manter a quarta parede quase que definida, né, estabelecida mesmo com o público, assim. Mas tem algo que vaza do palco para a plateia, pelo menos nessa experiência que eu tive, que é dos sentidos, né? No caso do Gólgota, principalmente a questão do odor. Não vou, né, enfim, acabar com a graça dos colegas. O meu DVD ainda não tem esse recurso. Como? Mas eles falaram para mim. Sim, não eu li assim, assim, os hambúrgueres que estão lá. Não, sim, é só porque eu vou enfim.
Eu queria saber se nos outros trabalhos você percebe, de alguma maneira, uma tentativa explícita ou formal de tentar estabelecer um incômodo sensorial ao espectador, para que não seja um incômodo só pelos olhos, né? Você comentou, por exemplo, dessa questão da violência, da fetichização, e ela vem muito pela questão visual, né? Então, é realmente uma curiosidade por não conhecer outros trabalhos. Olha, eu assisti todos os outros trabalhos pelo DVD, né? Então eu não posso, assim, eu posso só imaginar que toda essa naquele trabalho do supermercado, por exemplo, que é interessante nesse sentido, tem um momento inicial que eles oferecem, eu não sei se é pizza, não lembro exatamente, eles oferecem para o público pizza. E a pizza tem são duas pizzas gigantescas. Eles apresentam, acho que é uma apresentação filmada na Sicília que eu tinha acesso. E as duas pizzas têm formato da América do Sul e da África. Né? Então, o público pode comer um pedaço da América do Sul, o público europeu. Aqui tem um momento onde claramente eles entraram na plateia, né? nas fileiras. Mas eu imagino que todo esse desperdício de alimento que eles sempre jogam, ou jogaram aqueles, né? Obviamente produz sensações, produz odores. Até que ponto isso, né, a força disso eu não posso avaliar, né, para dizer, olha, mas que isso faz parte, essa possibilidade, sim. Tá bom? Então eu agradeço a presença de todos.